Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Alô, vocês que estão nos ouvindo e acompanhando agora o programa Em Poucas Palavras, que está entrando no ar agora. Esse programa é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou o Natsan Matias, com você neste programa, e junto comigo está o comentarista Augustus Nicodemos, pastor Augustus Nicodemos. Muito obrigado, Natsan. Receba o nosso abraço, o abraço da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E quando puder, faça uma visitinha para nós. Nós lhe receberemos com muita alegria. Certamente que andar na direção do que pensam os cristãos no assunto do programa de hoje parece, para as pessoas em geral, apenas algo que está no campo religioso e da fé, e fé cega, sem bases científicas, pensam eles. Eu estou falando da questão da evolução, mais claramente a ideia de que tudo veio a existir, especialmente a raça humana, por um mero acaso, sem qualquer participação ativa de um criador. Um conjunto de acasos, leis naturais, etc. Então, falar de um ser criador que, de maneira soberana, agiu e age ativamente na criação de todas as coisas, e especialmente do ser humano, parece ser uma coisa irracional, pastor, e lógico até para muitos, inclusive dos nossos ouvintes aqui. Esse é o tema do programa de hoje. O que somos nós, macacos evoluídos ou homens decaídos? Pastor Augustus, vamos aos seus comentários em torno desse tema aí. Você colocou uma escolha difícil aí, viu? Olha, Natsan, hoje em dia a teoria da evolução ela tem sido cada vez mais criticada porque ela não tem conseguido dar respostas, apesar de já estar em voga e ter dominado a academia científica por muitos anos, ela não tem sido capaz de dar respostas a uma série de questionamentos, tanto de origem científica, química e até como filosófica. Então, do tipo assim, do nada, nada se origina. Então, por que existe uma realidade em vez de não existir nada? Né? Qual foi a origem de todas as coisas? O espírito pode vir da matéria, a mente pensante, a consciência das pessoas, isso vem da matéria, porque se tudo que existe era matéria e a matéria é eterna, como é que ela pode gerar espírito ou consciência, esse tipo de coisa? Um processo de seleção natural, ainda que dado bilhões de anos, não explica as complexidades irredutíveis que a bioquímica vem descobrindo, né? Máquinas biológicas com a precisão incrível, com peças que se encaixam, que se você tirar uma peça, ela deixa de funcionar e não tem utilidade. Como se fossem, né? Máquinas perfeitas que levam e trazem, né, coisas para dentro o corpo humano. Célula, exatamente, trabalhando dentro da célula com uma verdadeira usina, né? Também hoje, né, a ciência já descobriu que essas maquininhas dentro de nós, elas fazem o que fazem por causa de informações contidas no DNA, contidas nas células. Mas de onde vêm essas informações? De onde é que elas brotaram? Porque são estas informações que vão dizer para essas maquininhas, esses mecanismos biológicos, aqueles que eles devem fazer, a função que vão ocupar dentro de onde é que veio isso aí? O próprio registro fóssil, Natsan, ele não apoia a ideia da evolução gradual das espécies, uma espécie gerando outra com base numa seleção natural. O mundo todo, você olha ao redor, é evidente a existência de design, de propósito, ainda que ateus, como o Hawkins, como, aliás, o Dawkins. O Hawkins é o cientista, né? Isso, é. Mas o Richard Dawkins, ele admite que existe design, existe propósito na natureza, mas ele diz que isso é aparente, né? E que no fundo é tudo caos, tudo surgiu por acaso, sinceramente, né? Quer dizer, para você, é uma teoria que não dá resposta para esse tipo de questionamento, que cada vez mais vem se levantando. O pessoal já fala aí que já vai haver uma nova síntese darwinista, porque a atual não consegue explicar a complexidade. Não. Eu penso que o cristianismo, com o seu conceito de que há um Deus que está por detrás de toda a criação, ele traz respostas mais convincentes e mais que satisfazem melhor o coração e a mente do homem. E não tem incompatibilidade nenhuma entre crer em Deus
e os achados ou os ditos da ciência. O problema com a ciência moderna não é a ciência, mas o materialismo, a visão de mundo materialista que acabou ocupando a academia. Por exemplo, hoje a ciência moderna, ela é em grande parte o resultado da visão e do trabalho de homens e mulheres que acreditavam em Deus. Deixa eu só dar uma lida aqui para você, numa lista que eu tenho aqui, de cientistas cristãos que fundaram os diversos ramos da ciência moderna. Por exemplo, Louis Pasteur, na área de bacteriologia, Isaac Newton, cálculo e dinâmica, Johannes Kepler, mecânica celestial, Robert Boyle, química e dinâmica dos gases, Georges Cuvier, anatomia comparativa, John Ambrose Fleming, eletrônica, Maxwell, eletrodinâmica, Faraday, eletromagnetismo, Kelvin, na área de energética, William Herschel e Gregor Mendel na área de genética, Blaise Pascal na hidrostática, William Ramsay na química isotópica. Todos eles eram cristãos, né? Alguns eram protestantes, outros eram católicos, mas todos eles criam que o mundo havia sido criado por um Deus, era um Deus de ordem, era um Deus que implantou leis naturais, e eles queriam fazer ciência para conhecer o funcionamento da criação e assim conhecer também mais a Deus. Eles não viam conflito nenhum entre ciência e Deus, e também nós não vemos. A ciência, ela analisa a realidade visível e mensurável, e ela não pode determinar os limites da realidade, né? Deus está acima desses limites e das realidades invisíveis. Olha só o que o Max Planck, que ganhou o Nobel de Física em 1919, olha o que ele disse: desde a infância, a fé firme e inabalável no todo-poderoso e todo-bondoso Deus tem profundas raízes em mim. De certo, seus caminhos não são nossos caminhos, mas a confiança nele nos ajuda a vencer as provações mais difíceis. Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1919. E não pode ser ignorado, simplesmente. Veja, por exemplo, o que disse o Heisenberg, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1932. Ele diz assim: o primeiro gole do copo das ciências naturais te tornará ateu, mas no fundo do copo Deus te aguarda. Que belas palavras, né? Interessante. Interessante. Outro aqui, Neville Mott, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1977. Ele diz assim: os milagres da história humana são aqueles em que Deus falou aos homens. O supremo milagre para os cristãos é a ressurreição. Alguma coisa aconteceu com aqueles poucos homens que conheceram Jesus e que os levou a acreditar que Jesus estava vivo, com tal intensidade e convicção que esta fé permanece à base da igreja cristã 2000 anos depois. Você vê aqui um cientista desse calibre defendendo a ressurreição de Cristo Jesus. O ganhador do Nobel de 1981, Arthur Szallow, ele disse o seguinte: eu encontro uma necessidade por Deus no universo e em minha própria vida. Somos afortunados em termos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que nos fala de Deus em termos humanos, muito acessíveis, embora também nos deixe algumas coisas difíceis de entender. Isso também é verdade. Então, não tem essa... Você vê essas mentes privilegiadas, esses cientistas brilhantes que ganharam esses prêmios todos, afirmando a sua plena confiança na existência de Deus. Eu creio sim que Deus é a melhor explicação, Natsan, para determinados aspectos da nossa vida e da realidade que nos cerca. Tem um livro, inclusive da editora Cultura Cristã, Como Derrotar o Evolucionismo, com Mentes Abertas. Já li esse livro. É interessante que ele coloca lá, por exemplo, que você vai levantar algumas questões, por exemplo, me explica com relação à evolução humana a partir de tais aspectos, e você levanta algumas questões científicas, biológicas e tal, e aí a pessoa te ouve e diz assim: lá vem você com religião. Mas eu não estou falando de religião, estou falando de coisas científicas que vocês não conseguem explicar. Não é? Então, parece-me que queria que o senhor comentasse sobre isso. Quando nós dizemos que somos macacos evoluídos, prefiro ser uma ameba evoluída, digamos assim, sem querer ofender ninguém, obviamente, mas preferimos dizer assim do que dizer que somos decaídos. Será que não está por detrás o fato de que eu não quero me confrontar com o Criador? Olha, Natsa, eu acredito que... Eu não posso generalizar porque eu não quero ser injusto, mas eu acredito que muita gente opta pelo ateísmo e pelo evolucionismo materialista e darwinista
simplesmente porque a outra opção é intolerável para eles. A ideia de que existe um Deus criador de todas as coisas, a quem nós devemos nos submeter e a quem nós vamos prestar contas. Então, a natureza humana, ela é antagônica a Deus, por definição. Tá? Ela resiste à ideia de Deus, de um Deus que é justo, bom e verdadeiro, a quem nós vamos prestar conta. Então, eu tenho para mim, e eu quero dizer, eu não estou generalizando, mas eu tenho para mim que muita gente que opta por esse caminho aí, a questão é simplesmente espiritual e moral. Não é uma questão científica, não é uma questão intelectual, não. É uma opção que a pessoa faz porque a alternativa, que seria Deus, para eles é inaceitável. Se Deus existe como de fato existe, então eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que me submeter aos seus princípios. Exatamente. Isso, às vezes as pessoas, claro, sem querer generalizar, elas não querem. É verdade. Então, está aí a nossa argumentação um pouco, né, sobre o que disse o nosso comentarista, e a gente volta daqui a pouquinho. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. O tempo acabou, mas continuaremos amanhã, neste mesmo horário, aqui nesta emissora e também através da internet na rádio da IPB e também na rádio do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Basta você colocar no Google que você vai encontrar estas rádios lá, tá bom? E estamos aqui também à disposição. Você pode baixar o aplicativo desta emissora e ouvir no seu celular Android, no celular da Apple, enfim. Não vai faltar maneiras para que você possa acompanhar o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. E lembre, o Deus que nós defendemos aqui não são aqueles deuses da mitologia grega, humanos, incoerentes, instáveis, sujeitos a paixões. E também não é o Deus do panteísmo, que é igual, idêntico à sua criação, mas é o Deus que se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo, conforme o Evangelho. Creia nele. Em poucas palavras, @pipg.org é o nosso e-mail à sua disposição. Até amanhã, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.